Graça e paz a todos os irmãos. Nós estamos hoje para mais uma aula do nosso curso à distância, Seminário Teológico à Distância, onde você pode fazer no conforto do seu lar. E você é nosso convidado para estudar conosco a santa e maravilhosa palavra do Senhor nosso Deus. Graça e paz a todos. Nós vamos continuar estudando hoje sobre a inspiração, a doutrina da inspiração das Escrituras. Porque o que faz a Bíblia ser um livro diferente. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Alberta. Já estou vendo aí. Que Deus abençoe os irmãos queridos. Saibam que vocês estão constantemente nas nossas orações. Boa noite, Júnior. Boa noite a todos os irmãos. Abra, se você tem o seu material de aula aí, na página de número 17, onde tem distinções importantes. E embaixo tem um texto, na página 17, do texto que eu mandei para vocês, do material de aula. E hoje eu coloquei no grupo do curso à distância os livros que nós estamos utilizando em PDF. Então, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 4. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos em Tua presença pedindo graça, pedindo unção, pedindo saúde, pedindo inspiração, para que possamos juntos, ó Deus, estudarmos a Tua palavra. Sê conosco, nos abençoando poderosamente para a glória e para o louvor do Teu nome. Hoje, se você tem o material, nós estamos na página de número 17, distinções importantes. Para que a gente compreenda a Escritura, nós estamos estudando sobre o tema inspiração das Escrituras. E é necessário que cada pessoa que vai estudar a Bíblia tenha, claro, na sua cabeça, 3 palavras que são inspiração, revelação e iluminação. É bem necessário que a gente comente isso, que a gente compreenda isso. Então, nós temos que saber o que significa cada coisa dessa. Então, inspiração diz respeito à origem das Escrituras. Então, antes de Deus falar no que a gente chama de revelação especial, porque revelação geral está na natureza, revelação especial na Bíblia, revelação pessoal na pessoa de Jesus, nós já vimos isso aqui. Então, Deus inspirou, Deus tocou no coração de homens e mulheres, e Deus se deu a conhecer a eles. Deus
os impulsionou pelo seu espírito a buscarem o conhecimento que ele queria revelar, porque Deus se revelou de duas maneiras básicas: diretamente, através da sua voz, falando, através de visões, mas Deus se revelou também através de pesquisas, que é o caso de Lucas. Então, inspiração diz respeito ao início da palavra de Deus, a revelação de Deus. Então, Deus inspirou alguém por meio de uma palavra, de um ensino verbal, por meio de uma visão gloriosa dos profetas, ou inspirou, como é o caso do que nós vimos aqui em Lucas, de ele fazer uma pesquisa. Olha o que Lucas diz. Lucas 1, de 1 a 4. Muitos já decidiram elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio, desde o início, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Lucas não é uma testemunha de da primeira turma, da primeira geração. Lucas é uma testemunha da segunda geração, ou seja, ele recebeu não diretamente, mas Deus o inspirou a pesquisar para escrever um evangelho. Ele tinha que fazer uma defesa do evangelho e do cristianismo diante das autoridades romanas. Aí ele escreve a um oficial romano, destinando-se a todos os oficiais para que Roma saiba. E ele escreve 2 volumes, Lucas, Atos, que antes eram unidos e só posteriormente é que foram separados. Mas quando Lucas escreveu Lucas e Atos. Então, um completa o outro. Então Lucas diz assim: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente. Então Deus inspirou. Veja que Deus fala diretamente, que Deus fala por meio de visões gloriosas, que Deus fala através de uma pesquisa de um coração sedento de fazer a vontade de Deus e de compreender se Deus. Foi o caso do médico Lucas. Ele diz: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenha certeza das coisas que te foram ensinadas. Então isso aqui é o que a gente chama de inspiração. Deus tocou. Vou usar uma linguagem mais simples. Deus disse: Lucas, vá. Deus começou a tocar no coração de Lucas para que ele pesquisasse, porque Deus queria se revelar a ele. Então isso chama-se inspiração. É a inspiração que vai dar origem à palavra de Deus. Foi esse desejo de conhecer a Deus, foi esse desejo de explicar o cristianismo que fez com que Lucas pesquisasse. Foram as visões que Deus deu a Ezequiel que o inspiraram a escrever, que não dava para ele guardar para si tudo aquilo que estava recebendo de Deus. Ele tinha a orientação de Deus de escrever. Então, inspiração acontece antes de ter qualquer coisa escrita. A inspiração é que vai produzir os livros e, consequentemente, esses livros reunidos se tornarão a Bíblia. Então, a inspiração vem antes. Então, quando a gente fala em inspiração, estamos falando que Deus inspirou homens
para que ele inspirou de várias maneiras, para que eles, inspirados, pudessem agora receber a mensagem de Deus, compreendê-la. Isso é o que a gente chama de inspiração. Segunda coisa é revelação. Quando a gente fala de revelação, nós estamos dizendo, referindo-nos ao registro da verdade. Esta verdade revelada que estava na mente do autor, no coração do autor, agora tem que ser registrada para a prosperidade. Tem que ser transformada em literatura, em livro, para que não se perca, para que se perpetue, para que alcance as gerações, para que fique gravado, para que não se esqueça. Então, inspiração diz respeito à origem, e a inspiração vai gerar livro, vai gerar um texto, vai gerar a Bíblia. E a Bíblia diz assim, ó: e aconteceu que, acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras desta lei, Deuteronômio 31, 24. Moisés foi inspirado e agora ele registra a revelação. E aí Jesus diz assim em Apocalipse 1:11, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última. O primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro. Então, Jesus se revelou a João. Jesus inspirou a João. Então, quando João está vendo, quando João está recebendo as visões apocalípticas, aquilo a gente chama de inspiração. Mas quando ele resolve escrever por ordem de Jesus, isto é, revelação. É por isso que na teologia a Bíblia é chamada de revelação. Então, tudo já está revelado. Se a Bíblia está concluída, então tudo que Deus queria revelar está revelado quando se escreveu o último livro do Novo Testamento, que é o Apocalipse. Então agora tudo já está revelado. Então Deus inspirou, os homens sentiram a revelação, aprenderam, compreenderam, Deus se revelou a eles. E agora, e se você tiver uma dúvida, você coloca aí, se eu conseguir enxergar, que hoje o olho está ruim aqui, um dos olhos está, que é o que eu melhor enxergo, está meio embaçado. Mas se eu não responder aqui, eu respondo lá na página, você deixa lá na página, e os seus comentários, não tenha vergonha de perguntar, eu tentarei responder. Então já está tudo revelado, não tem mais nada que Deus queira revelar. Todo o plano de Deus está revelado. Onde? No registro sagrado chamado Escritura, que na teologia se chama revelação. Por quê? Porque está tudo revelado. Agora falta uma terceira palavra: iluminação. Iluminação se refere ao conhecimento do que está revelado. Então, tudo está revelado na Bíblia, mas nós não compreendemos ainda.
Mas muitas coisas nós lemos, já está lá revelado. Deus já revelou tudo, tudo que Deus tinha para revelar já está registrado nas Escrituras. Mas nós precisamos da iluminação do Espírito Santo, para que a gente possa compreender a revelação de Deus, para que a gente possa compreender o que já está revelado. Então vamos lá, recapitular para você entender bem. E se não entender, deixa a pergunta aí que eu vou tentar e ore para que eu consiga ler. Então, em primeiro lugar, antes de haver escritura, Deus se revelou aos homens e eles, de várias maneiras, resolveram compreender o que Deus estava querendo lhes dizer. Quando eles compreenderam, por pesquisa, por revelação, por palavra, quando eles entenderam. Então, esse soprar de Deus, esse toque de Deus nos homens é chamado na teologia de inspiração. Eles foram inspirados a pesquisar, eles foram inspirados a ouvir a voz de Deus, eles foram inspirados a ter visões. Eles foram inspirados a compreender o que Deus queria falar através deles. E quando eles pegaram isso que receberam de Deus, que encheu sua mente e seus corações, e eles receberam ordem de Deus para escrever, para deixar documentado, registrado, este escrito passa a se chamar revelação. Então Deus já revelou tudo. Então tenha cuidado com as chamadas novas revelações, porque tudo já está revelado. Só que, infelizmente, nem tudo está compreendido. E aí é onde nós precisamos de iluminação. Iluminação é a obra do Espírito Santo de fazer a gente compreender o texto, que outrora estava obscuro, que outrora a gente não conhecia, que outrora a gente lia e lia e lia, mas não fazia sentido. Aí vem o Espírito Santo, não para revelar, porque ele já revelou, mas para dizer assim: meu filho, você está no escuro, eu vou acender a lanterna aqui e agora você vai ver com clareza. Então, 3 coisas. Inspiração, a Bíblia ainda não existia. Revelação é a escrita da Bíblia. E iluminação é a compreensão da Bíblia. Hoje nós podemos estar inspirados para pregar. Sim, meu irmão. Sim, só que existem níveis de inspiração. Quando a gente fala inspiração da Bíblia, é inspiração sem erro, que vocês vão ver ainda hoje, se Deus quiser. Então, os escritores da Bíblia, eles estavam debaixo da supervisão do Espírito Santo, então eles tinham uma inspiração ímpar, singular, que o Espírito Santo não permitia que houvesse erro. Então o Espírito Santo estava na gerência, na supervisão, gerenciando a escrita da Bíblia para que ela chegasse até nós. Na pregação de hoje, nós somos também inspirados, mas nós somos inspirados de forma parcial, ou seja, a nossa inspiração está sujeita a erro. Está sujeita a gente não ter entendido o texto direito, não ter sido iluminado, não ter estudado direito. Então a nossa inspiração hoje é diferente da dos apóstolos. Por quê? Esse tipo de inspiração apostólica terminou quando a Bíblia se completou. Quando a Bíblia se completou, então toda a inspiração de Deus acabou. Naquele jeito, no sentido de não errar mais. Porque se nós fôssemos inspirados hoje igual aos apóstolos, nós poderíamos acrescentar a Bíblia.
nós poderíamos continuar escrevendo um monte de livros e a Bíblia ia ter 300, 500, 1000. Mas a inspiração da Escritura, ímpar, singular, sem erro, ela se dá e ela acaba com a conclusão do cânon. Cânon é a palavra que a gente chama, é o nome na teologia para os 27 livros, para o encerramento dos 27 livros. Então hoje nós somos inspirados, mas a nossa inspiração não é como a deles, não é isenta de erro. A nossa é uma inspiração que está sujeita a erros, falta de iluminação, por falta de estudo do texto, por pregar muitas vezes aquilo que nós acreditamos e não o que a Bíblia está dizendo. Então é por isso que nós hoje temos que saber interpretar o texto, para que a gente saiba, porque às vezes o fulano está inspirado, mas esta inspiração não significa que é uma inspiração inerrante. Significa que, por mais inspirado que ele esteja, por mais consagrado que ele esteja, ele está sujeito a equívocos. As pessoas que mais cometeram equívocos foram aquelas que eram mais consagradas. E hoje nós temos homens e mulheres no mundo que são pessoas de oração, que são pessoas consagradas, que são pessoas místicas, que são pessoas espirituais, mas porque elas não levaram em conta a compreensão das Escrituras, elas estão sujeitas a cometerem equívocos terríveis. Então, a nossa inspiração hoje ela é parcial e não total. Se deu para entender, Fabiano, deixa um ok aí para que eu possa ver aqui e continuar. Então, hoje nós somos inspirados, mas é uma inspiração sujeita a erro. É por isso que você tem que estar acompanhando nas Escrituras, porque hoje nós temos um mal de pegar a Bíblia, ler a Bíblia, e o pregador vai pregar e lê a Bíblia, e depois a gente fecha a Bíblia e pronto. Socorro, Deus abençoe o Doni. Então, Fabiano, se você entendeu, deixa aí um ok para que eu possa saber que você entendeu. Deus abençoe. Então, irmãos, hoje nós somos inspirados, mas não do jeito dos apóstolos, porque senão nós íamos escrever a Bíblia e nós não podemos mais acrescentar. Então existe inspiração, esta inspiração se encerrou, inspiração total, sem erro. Ela deu origem à Bíblia, e os homens, quando registraram a Bíblia, agora essa revelação, a Bíblia é a revelação, a Bíblia é Deus se dando a conhecer. Mas devido às nossas fragilidades, às nossas incapacidades, à queda, à nossa limitação como criatura, então nós não conseguimos compreender tudo que está revelado. E principalmente de uma vez, como todo estudante de teologia quer. Mas Deus vai iluminando. Então o que nós precisamos agora não é de revelação. Revelação nós já temos aqui. Esta é a revelação. Tudo já está revelado aqui. Pergunta: compreendemos tudo? Resposta: não. Pergunta: compreendemos tudo que está na revelação? Resposta: não. E o que nós precisamos não é de outra revelação. É esse o grande problema. Tem um monte de gente procurando novas revelações, quando tudo já está revelado. O que nós precisamos, pastor? Precisamos de iluminação. Precisamos que o Espírito Santo nos ilumine para que a gente possa compreender tudo que já está revelado. E essa compreensão, essa iluminação, ela vai ampliando à medida em que nós
vamos amadurecendo, à medida que nós vamos tendo comunhão com Deus, à medida que nós vamos buscando na palavra, Deus vai começando a descortinar, Deus vai começando a iluminar, Deus vai começando a clarear. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quando eu vou nas viagens e vou para muito longe, vou de ônibus, eu gosto muito de viajar à noite. E aí eu tenho dificuldade para dormir no ônibus ou em qualquer canto que não seja na minha casa. E aí o que acontece? Geralmente quando o dia está raiando, eu ainda estou acordado. E aí eu gosto de observar tudo e me lembrar sempre da palavra de Deus. Porque eu digo uma coisa, encha a sua vida da palavra de Deus. E aí o que acontece? Eu percebo que está tudo escuro, que você não distingue nada, você vê só os vultos das árvores. À medida que o ônibus vai, a única coisa que você consegue ver é o que está a pista, o asfalto que está lá na frente por causa dos faróis do ônibus. Mas aí começa a amanhecer, e aí você já vai começando a perceber que naquela escuridão tinha árvores. E aí, à medida em que vai se clareando, à medida em que a luz vai chegando, você vai começando a identificar as coisas. E aí, quando o sol já chegou, quando amanheceu totalmente, a gente vê com profunda nitidez. Então, esse processo acontece conosco. À medida em que nós vamos amadurecendo, a noite vai passando, o dia vem chegando, nós estamos mais perto de Deus, nós temos prazer na sua palavra, nós queremos estudá-la, não apenas para encher o nosso intelecto ou para ser assunto da nossa discussão, das nossas conversas com amigos, mas para obedecê-la, para transmiti-la. Então aí o Espírito Santo começa a revelar, e ele começa a usar pessoas para explicar para você. Então ele começa e à medida em que nós vamos amadurecendo, ele vai revelando a Escritura. Então nós já temos tudo revelado, mas não temos tudo compreendido. Então o que nós precisamos é de iluminação. Olha o que o apóstolo Paulo vai nos dizer. Ele diz assim, se você quer orar bem e orar pela igreja, eu aconselho você a ler as cartas de Paulo, porque as cartas de Paulo ele segue o modelo da época. No modelo da época, você colocava a pessoa que está escrevendo, o autor, as qualificações dele, apóstolo, colocava se tinha alguém com ele, colocava o destinatário aos crentes em Corinto, colocava-se geralmente uma palavra de elogio. Então quando você não vê essa palavra de elogio, como lá em Corinto, é porque a igreja não estava muito bem. Você vai ver várias igrejas que Paulo começa a dizer, o apóstolo Paulo, mas o Timóteo, graça e paz, e aí ele já entra de sola, é porque aquela igreja não está bem, porque a gente às vezes pensa, se eu vivesse lá no tempo de Paulo, se eu vivesse no tempo do Novo Testamento, aquilo é que era a igreja. Nada mesmo, tudo era carne de pescoço. Todos os livros da Bíblia foram escritos para corrigir problema, porque o povo era igual a nós. Né? Então, se você lê a Bíblia com responsabilidade, se você lê a Bíblia com atenção, você vai perceber que era irmão levando outro para a cadeia, para a justiça. Você vai perceber que era um irmão enganando o outro. Você vai perceber que tinha gente que ia para os templos se deitar com as sacerdotisas culturais. Você vai ver que todo tipo de pecado tinha ali. Você vai ver que as igrejas estavam cheias de problemas. E por isso deram origem às cartas. Então, a teologia das cartas é o que a gente chama teologia de serviço. Ou seja, surgiu um problema, então o autor vai escrever aquele livro para corrigir aquele problema, para tirar o povo do desvio e para colocá-lo no caminho certo.
Então esse é um dos objetivos da teologia. A teologia é para servir, é conhecer a Deus para servir. O lema dos nossos seminários, onde eu dou aula e onde eu coordeno, é saber mais para servir melhor. O meu lema é esse: saber mais para servir melhor. Porque quanto mais você sabe, mais você serve. Porque se você sabe matemática, português, se você sabe história, se você sabe teologia, se você sabe grego, hebraico, se você sabe de encarnação, de eletricidade, quanto mais você sabe, mais você pode servir, mais você pode abençoar, certo? Então, quanto menos eu sei, menos eu posso abençoar. Mas quanto mais sei, mais posso servir. Então, saber mais para servir melhor. Saber mais para servir melhor. Então, por que nós estamos aqui? Eu aqui, você aí? Porque nós queremos conhecer mais, saber mais de Deus, para servi-lo e ao próximo melhor. Esse é o meu objetivo. E se não é o seu, desaconselho a fazer esse curso. É saber mais para servir melhor. Então, Paulo diz assim: porque Deus, que disse das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Paulo diz: já estava revelado. Desde o Gênesis, quando Deus disse das trevas haja a luz. Mas ele disse: Deus nos iluminou para conhecermos a sua glória, para podermos enxergar a glória de Deus no ser humano, no Senhor Jesus Cristo. Isso é fruto da iluminação. Ele diz assim, ele ora pelos Efésios e ele diz assim, ele passou 3 anos em Éfeso, foi o lugar mais profícuo, prolífero do seu ministério. E ele diz assim, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Ele diz aos romanos, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, esta era. Ali não é a palavra cosmo, é a palavra aionos, era presente, e não vos conformeis com esta era, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando Deus ilumina, nós começamos a saber que a vontade dele é boa, é perfeita e dá prazer, é agradável. E aí Paulo diz assim em Efésios 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Então Deus agora está descobrindo. A palavra revelação é a palavra grega apocalipsis. E a palavra apocalipse quer dizer tirar o véu. Você vai tirando o véu devagarinho e a pessoa vai percebendo o que está embaixo. Então a Bíblia estava completamente escura para nós. Mas Deus resolveu tirar o véu. E cada dia nós vamos conhecendo um pouco mais. E nós vamos chegar na eternidade. E nós vamos dizer como a rainha do sul, a rainha de Sabá, que foi visitar Salomão, não me contaram a metade. Nenhuma teologia do mundo, nenhum teólogo do mundo consegue explicar Deus e a sua santa palavra na sua totalidade. Então, se você tem dúvidas quanto à Bíblia, se há textos que você não consegue compreender, louve a Deus, porque isso significa que a Bíblia não foi um livro humano, não é um livro humano, de produção humana, de origem humana. É um livro do Criador para a criatura, e o Criador não cabe
na minha cabeça, por mais inteligente que eu seja, por mais estudado que eu seja, eu sempre vou conhecer em parte. Paulo disse, em parte conhecemos. E naquela época ele dizia, conhecemos como por espelho. O espelho era bronze polido, não era o espelho como hoje. Então você via assim e via de forma parcial. Então o nosso conhecimento é parcial. Nós nunca sabemos tudo, então nós não temos do que nos gloriar. Deus abençoe Tegas, Deus abençoe a todos. Então vamos continuar no estudo da palavra de Deus. Aí nós vamos ver a palavra inspiração. Ela aparece duas vezes. A palavra inspiração, ela vai aparecer em Jó. No capítulo 32, versículo 28, ele diz assim: na verdade há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. A palavra inspiração é a palavra hebraica ruah, que ela pode ser traduzida por vento, hálito, sopro ou espírito. Então, a Bíblia no hebraico vai dizer, de seus anjos faz ventos, de seus anjos faz ruah. E Deus soprou-lhes o espírito, ruah. Ruah Elohim, o espírito de Deus. Então, ruah é hálito, vento, sopro, espírito, e vai depender do contexto. E é por isso que muitas vezes os tradutores já colocam ruah com E maiúsculo, traduzindo espírito, ou com E minúsculo, quando ele imagina que não é o Espírito de Deus. Mas, infelizmente, nem sempre o tradutor acerta. Então, o contexto é que vai dizer, e aqui, na verdade, há um Espírito no homem, e há ruah, a inspiração, o sopro, o vento do Todo-Poderoso o faz entendido. Então, só o sopro de Deus, só a inspiração de Deus nos faz compreender de verdade. E aí no Novo Testamento a palavra já não é mais ruah, certo? É a palavra pneuma. E Paulo diz, toda a escritura é inspirada, certo? Inspirada é theopneustos. Então, ela vem de duas palavras, Deus, theos ou theos, depende da escolha da pronúncia, tem duas opções, e pneu, que é o verbo do substantivo pneuma. Então, em hebraico a palavra espírito é ruah, mas significa vento, sopro, hálito, espírito. Então só o contexto vai me dizer se tem assim. Por exemplo, você vai ver, se você ler, Yuri, Deus abençoe, se você ler o Gênesis 1 e o versículo 2, tem assim, Verhaaretz, e a terra, Haitá é o verbo ser, era, Tohu Vavor, sem forma e vazia, Verrocher, e as trevas, Alpinei Terron, estavam, ou havia, sobre a face do abismo. Aí diz assim, Veruah Elohim, e o Espírito de Deus. Aí ali está claro que ali é o Espírito de Deus. Veruah Elohim, Merahefet, pairava. Alpinei, alpinei quer dizer sobre. Ramai, al quer dizer sobre. Pinei, face, que é panim, face. Alpinei, sobre a face. Aí diz Ramai,
das águas. E o Espírito de Deus. Então a palavra Espírito, pneuma no grego, rua no hebraico, quer dizer vento, sopro, hálito. Então vai depender do contexto. Então nós temos aqui duas palavras, dois textos que falam de inspiração. Agora nós vamos ver sobre as falsas teorias a respeito da inspiração. Ao longo do estudo teológico, surgiram falsas ideias, doutrinas equivocadas a respeito do que seria inspiração. Porque a teologia vem desde os dias de Moisés, passa por Paulo, é reinterpretada. Jesus, ele vai chegar, os rabinos da época haviam interpretado a lei erradamente, ou eles tinham acrescentado e Jesus corrige. Jesus bota, porque a palavra de Deus ela nunca sai do eixo, sempre Deus levanta alguém para corrigir. Então os rabinos tinham interpretado, você vai ver muitas vezes Jesus dizendo, ouviste o que foi dito? Ouviste o que foi dito é equivalente a dizer assim, vocês aprenderam assim, ensinaram a vocês assim, os rabinos ensinaram a vocês assim, eu porém vos digo. Jesus não está contrariando a lei, ele não está inventando uma nova lei, ele está reinterpretando. Então ele diz assim, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Amarás o teu próximo tem lá em Levítico. Mas odiarás o teu inimigo era uma interpretação rabínica. Então os rabinos passaram a explicar para o povo, e Jesus disse, ouviste o que foi dito? Porque naquela época grande parte era de analfabeto, então eles viviam de ouvir os outros ensinarem. E os rabinos torceram a palavra de Deus. Muitas interpretações eram equivocadas. E aí Jesus chega e diz, olha, vocês, rabinos, ensinam que você pode desejar a mulher do próximo, você pode fazer tudo, você não pode deitar com ela. Aí Jesus disse, eu porém vos digo, se alguém olhar para uma mulher cobiçando-a, já adulterou com ela. Então Jesus agora vem corrigir as interpretações equivocadas da lei. E o que aconteceu durante esse tempo todo, desde o Antigo Testamento? Aí, quando Jesus vai para o céu, ficam os apóstolos. E aí surgem as interpretações equivocadas. É isso que a gente chama de teologia. Certo? Tem uma teologia equivocada e tem uma teologia que vem para, que a gente chama de ortodoxa, correta, que vem para corrigir os equívocos, para trazer o povo de Deus para o caminho certo. Então o que acontece? Paulo chega e aí ele vai enfrentar um monte de gente que falava eu acho. Um monte de gente que se afasta da sã doutrina. Então ele vai começar, ele vai ter que ser muito prolífero para escrever muitas cartas, para corrigir problemas de todas as ordens. Por exemplo, lá em Colossos tinha gente que tinha medo dos espíritos. Tinha gente que veio do paganismo e morria de medo. E aí Paulo diz, vocês estavam debaixo dos princípios elementares ou dos rudimentos deste mundo. O que eram princípios elementares? Eram os demônios, os espíritos malignos que governavam a vida das pessoas. Então, lá, naquela época, era comum tentar agradar esses espíritos, que eles chamavam de principado, potestades. E que o povo hoje não sabe e imagina que existe realmente essa escala de trono, principado, governo, potestade. Aí tem um monte de gente que escreve sobre batalha espiritual, que de batalha espiritual eles podem ter boa vontade, mas que infelizmente não conhecem.
não conhecem, não sabem o que estão dizendo. Então, o que acontece? Aí, toda a teologia, quando Paulo sai de cena, entra João, aí João morre. Quando João morre, surgem uns homens chamados pais da igreja, que em algumas traduções são padres, porque são traduções em espanhol. Estes pais vêm para tentar de novo tirar o povo do gnosticismo e botar o povo na linha. Aí sempre é assim, o povo sai do caminho e Deus levanta teólogos para colocar o povo na linha. Aí vem um homem chamado Santo Agostinho. Santo Agostinho morre. Isso você vai ver em Introdução à Teologia. Aí o povo começa a desandar de novo, a igreja desanda, aí surge um monte de teologia, um monte de estudo de Deus que não tem base nas Escrituras. Aí Deus levanta um homem chamado Lutero, Felipe de Melanchthon, John Hus, Jerônimo Savonarola. Não foi só Lutero, era em toda a Europa. Homens que diziam, epa, vocês estão saindo do caminho. Isso é teologia, meu filho. É você dizer assim, espera aí, saíram do caminho. Não estão, porque Deus vela pela sua palavra. Deus não vai deixar que as nossas heresias, os nossos erros contaminem a sua palavra de forma que o seu povo se perca. Mas sempre Deus vai levantar homens para nos trazer para o caminho da verdade. Sempre que os teólogos se desviarem, sempre que os pensadores pensarem pensamentos e tirarem conclusões e expressarem ideias que não estiverem em sintonia e harmonia com a palavra de Deus, Deus vai levantar alguém. E aí Deus levanta Lutero. Mas aí Lutero não sabe tudo, porque Lutero nasceu dentro da Igreja Católica. Aí Deus levanta um homem chamado Calvino. E aí Deus levanta Calvino e Calvino faz um seminário. E aí Deus levanta um homem chamado Zwinglio. E aí Deus vai levantando homens e homens e homens e mulheres que vão trazendo a igreja de novo para os trilhos. Até os nossos dias. E é por isso que tem gente que quando a gente se levanta e critica os erros, quando a gente chega e ergue a voz para denunciar o erro, a pessoa diz, isso aí não tem amor. Pelo contrário, é por ter amor que a gente tem que levantar a voz e denunciar o erro e denunciar as teologias equivocadas que não têm base na palavra de Deus, porque senão o povo de Deus, a Bíblia diz, não havendo profecias, o povo se corrompe. E quando a Bíblia está dizendo isso, o autor do livro de Provérbios está pensando não em profecia como nós temos hoje, mas na profecia dos profetas. Ele está dizendo, não havendo profeta, não havendo pregador inspirado, não havendo interpretação correta, o povo se corrompe. E aí sempre Deus vai ter gente para ensinar, gente para dizer saia do caminho errado, gente para dizer não vá por aí, gente para chamar de volta, gente para denunciar os lobos e proteger as ovelhas. Isso é teologia, meu filho. Teologia é denunciar o erro e proteger as ovelhas, ensinando a verdade. Porque só boa vontade não é suficiente. Nós temos irmãos aí que são professores.
E você sabe que não se resolve equação só com boa vontade. Eu tive uma aluna que ela era de uma tradição religiosa que acredita em psicografia, e ela disse, professor, eu não estudei, eu nunca estudo, eu sempre pesco, porque eu dei uma prova diferente para cada aluno. Eu percebi que a turma não estava levando as coisas a sério, e aí o que eu fiz? Eu fiz uma prova diferente. Eu tive muito trabalho, mas eu fiz uma prova, fiz umas 40 provas. E eu dei uma para cada um e eu disse, pessoal, pode olhar para a prova do outro, porque nenhum é igual. Aí ela endoidou. Ela disse, mas professor, como é que eu vou fazer? Eu pesco sempre, eu estou aqui só para alcançar o diploma. É por isso que eu não fico feliz quando a pessoa fala, tem diploma? É reconhecido pelo MEC? Meu irmão, você quer um diploma? Aqui vai ter. Você quer reconhecimento do MEC? Então eu sugiro que você procure uma UFC, uma US. Porque aqui é para quem busca. Não que aqui você não possa ter o seu diploma reconhecido. Você vai receber no final um diploma e você pode validar em qualquer faculdade, porque nenhum curso de teologia dá diploma reconhecido. Quem disser isso para você não está falando toda a verdade. A pessoa faz um curso de teologia, recebe o diploma, o certificado, recebe as notas, recebe o histórico escolar e aí vai procurar uma faculdade, caso queira, para reconhecer o diploma. Nós não enganamos a ninguém. É por isso que o curso não é bacharelado. Bacharelado só quem pode dar uma faculdade. O nosso curso é avançado em teologia, porque depois você pode reconhecer. Mas o nosso objetivo aqui não é certificar ninguém. Porque o nosso mundo é o mundo de certificado, o mundo contabiliza certificado. Quantas pessoas, eles querem saber de números, quantas pessoas terminaram o ensino médio, o ensino fundamental, eles não querem nem saber se a pessoa aprendeu, aí a gente vai ensinar, certo? Você vai ensinar matemática, você vai ensinar português, você vai ensinar qualquer coisa, as pessoas, você vai ensinar teologia, as pessoas têm dificuldade de interpretar, por quê? Porque fizeram um péssimo ensino fundamental, que era o alicerce. Aí como fizeram meia boca, meia sola, quando vai fazer o ensino médio, também já não entendeu muita coisa. E aí você já imagina essa pessoa chegando na faculdade. E aí essa pessoa vai chegar na faculdade. E se tiver um professor que tenha compaixão, muitas vezes, antes de ensinar hebraico ou grego, eu tenho que dar aula de língua portuguesa. Eu tenho que dar aula de análise sintática. Porque quando você compreende língua portuguesa, você vai compreender a Bíblia. Por isso é que nós usamos o método histórico-gramatical. Porque a Bíblia diz assim, en arche en ho logos. Ou seja, no princípio era o verbo. Aí, no grego, tem um jeito de dizer qual é o sujeito. Certo? No princípio, a adjunto adverbial. O logos é o sujeito da frase. Aí tem uma conjunção que liga, cai. Aí diz assim, cai, certo? Theos, cai logos, em proston theon. Ou seja, e o verbo estava frente a frente, face a face com Deus. E o verbo estava com Deus. Adjunto adverbial de companhia. Uma vez eu falei isso, de onde o senhor tirou isso? Ele disse, da gramática, que você não leu. Aí, irmão, é difícil você ensinar.
Porque o bom da teologia é que uma coisa chama a outra, que você descobre. Quando eu comecei, eu descobri que eu não tinha aprendido muito de língua portuguesa, eu não tinha aprendido muito de matemática, eu não tinha aprendido muito de inglês, eu não sabia de línguas, eu não sabia muito de história, que o que tinham me ensinado era muito pouco, e aí eu tive que correr atrás do tempo. Aí, à medida que você vai estudando, uma coisa chama a outra. Você vai estudando a Bíblia, você tem que estudar história para saber, porque a Bíblia está dentro da história. Eu peguei um ateu, lá onde eu trabalhava, e ele dizia, pastor, se o senhor me explicar a Bíblia dentro da história, eu digo, então vamos lá. Esse texto aconteceu nesse contexto. Aí ele diz, eu sei que ele deixou de ser ateu. Certo? E a mãe dele disse que o maior milagre não foi ele deixar de usar droga, mas foi ele passar a crer em Deus. Ele era professor universitário. Né? Então o que acontece? Surgem várias teologias. E o que acontece? Qual é o nosso trabalho? Corrigir as teologias erradas. E ninguém corrige teologia errada dizendo, oh meu irmão, glória a Deus, a paz do Senhor. Não, a gente corrige teologia errada dizendo, ó pessoal, esse pensamento aqui está equivocado. Vou lhes dar um exemplo. Uma pessoa muito espiritual, mulher de oração, que na década de 80 e 90 se tornou hiper conhecida no Brasil. Ela, antes do ano 2000, ela disse que Jesus viria no ano 2000. E ela tirou um argumento que deixou muita gente, eu tive que fazer uma pregação, Jesus não vem. E é a pregação única que eu fiz na vida, que eu tenho certeza que não vou pregar mais, porque foi na virada do milênio. E aí o que aconteceu? Ela disse que Deus deu 6 dias ao homem. 6 dias trabalhará, no 7º descansará. Aí ela pegou isso, só para a gente terminar, para você ver como é importante que a gente interprete a Bíblia. É uma mulher de oração, uma mulher de joelho no chão, uma mulher de uma vida tremenda, uma mulher conhecidíssima. Hoje ela está com uma igreja em Brasília, ela pregou em tudo que era igreja. Mas infelizmente ela se equivocou. Aí vamos ver, ela disse, olha, Deus deu 6 dias ao homem. Foi a interpretação. 6 dias. O 7º era o dia do Senhor, porque em Israel havia o princípio sabático. Você trabalhava 6 dias, folgava um. Trabalhava 6 anos, deixava a terra descansar. E aí ela pegou essa base. Dessa base ela foi para Pedro. Porque toda teologia equivocada sai pulando de galho em galho. Pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali e ignora o contexto. Você vai saber quando a teologia é equivocada, quando ela ignora o contexto. Ela tira texto, sai pinçando texto daqui, texto dali. Se você é professor de qualquer língua, de língua portuguesa, ou de qualquer disciplina, matemática, se a pessoa sai pinçando coisas daqui e dali, não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Saiba que não vai dar certo. Então o que acontece? O que ela fez? Foi lá para Pedro e disse, um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Então ela pegou o que aconteceu? Pegou e disse, já que Deus deu ao homem 6 dias, então Deus deu ao homem 6.000 anos. Olha a lógica. Se Deus deu ao homem 6.000 anos, aí ela pegou a cronologia do bispo Anchel, e ele disse que nós estamos com 6.000, a Terra tem 6.000 anos apenas, é o que é chamado de teologia da Terra Nova. Então ele disse que a Terra tem 6.000 anos. Então o que ela fez? Ela disse, olha, de Adão a Abraão passaram-se 2.000 anos. Então já passaram-se 2 dias. Siga o raciocínio dela. De
Abraão a Cristo, passaram-se mais 2000 anos. Então nós já estamos no quarto dia, quando Jesus veio, já estava no quarto dia que Deus deu o homem. Faltava mais 2000 anos, 2 dias. De Cristo até o ano 2000, mais 2 dias. Então ela disse os 6 dias, que equivale a 6.000 anos, acabaram. E ela disse, o 7º ano é o ano do Senhor, é o ano da vinda do Senhor. E ela construiu toda uma doutrina. E eu tive que pregar, e muitos no Brasil tiveram que pregar contra. E muitos teólogos tiveram que se levantar e dizer, está errada, está equivocada, não é assim. Porque o salmista diz, 1000 anos aos teus olhos é como a vigília da noite que se passou. Porque os judeus dividiam a noite em 4, os romanos dividiam em 4, o judeu em 3, 4 momentos. De 6 às 9, de 9 às 12, de 12 às 3, de 3 às 6. Então ele está dizendo, 1000 anos aos teus olhos. Pedro diz que um dia é como 1000 anos. O salmista diz, 1000 anos para o Senhor é como uma vigília, é como um pedaço da noite, é como 3 horas da noite que passaram. O que eles estão querendo dizer? É que Deus, como é eterno, o tempo não passa para ele. Então ela se equivocou. É gente boa, temente a Deus. Mas levou muita gente a imaginar que Jesus viria e deixou muita gente frustrada. E como é que a gente sabia que ela estava equivocada? Porque o ensino não batia com as Escrituras. Porque o que Pedro estava dizendo não é que Deus conta a cada dia 1000 anos. O que Pedro e o salmista estavam dizendo é que para Deus o tempo não passa, Deus não envelhece, Deus não faz aniversário. Então, na próxima aula, hoje é uma aula extra, nós vamos ver quais são as teorias a respeito da inspiração da Bíblia que foram equivocadas e qual é a teoria ortodoxa, a teoria correta. Então espero que você tenha entendido para que serve a teologia. A verdadeira teologia é para evitar que eu e você nos desencaminhemos. Porque no cristianismo, diferente das outras, você tem direito a pensar. Você tem direito a teologar. Você tem direito a emitir pensamentos. Você tem direito a elaborar uma doutrina. Você tem direito de criar uma teologia, um ensino acerca de Deus. E aí o que a gente faz? A gente ouve esse ensino, compreende o que o autor do ensino quis, e aí nós vamos para a Bíblia para saber se este ensino está respaldado, confirmado e edificado sobre a Bíblia e sobre o que vem sendo ensinado desde os dias dos apóstolos, que é o que a gente chama de teologia. Porque, por exemplo, se você pega a doutrina da outra tradição religiosa que diz que Jesus é uma criatura, ele foi a primeira criatura criada por Deus, que Jesus não é Deus. Quando você estuda teologia, você vai descobrir que houve um homem chamado Ário. Era um crente, temente a Deus. Um bispo de Alexandria, uma das cidades mais importantes no estudo da Escritura.
E esse Ário, ele tinha um problema com a doutrina da Trindade. Aliás, quem é que não tem problema com a doutrina da Trindade? Mas ele achava que a doutrina da Trindade era uma heresia. E ele acreditava no monoteísmo, a crença em um único Deus. Você vai aprender aqui sobre a Trindade. Nós não vamos explicar tudo, mas você vai compreender bem melhor. Isso eu garanto, persista. E aí o que acontece? Ário criou uma teologia. E Ário disse o seguinte, ó, pessoal, porque ele partia do pressuposto do princípio que Deus é um. Então Jesus e o Espírito Santo não podiam ser Deus, senão haveria 3 deuses. E aí Ário criou uma teologia. Ele disse, olha, Jesus é grande, mas não é Deus. É a primeira criatura de Deus. Jesus foi criado pelo Pai, e depois o Pai o usou, como ele era o maior, para criar todas as outras coisas. Aí ele agora tem essa ideia, e ele vai para a Bíblia. Porque assim, muitas vezes a pessoa não tira da Bíblia. Exegese é quando a gente tira da Bíblia. Exegese é quando a gente coloca dentro da Bíblia. Então Ário não conseguia entender. E porque ele não entendia a Trindade, então o que foi que ele fez? Disse que Jesus não era divino. Era uma criatura. E aí surgiu um teólogo chamado Atanásio. Atanásio é chamado de o pai da ortodoxia. Atanásio disse, não. Jesus é divino, coigual, coeterno, consubstancial, ele é igual ao Pai. Certo? E aí, as crenças que nós temos hoje vieram, certo, deste grande homem de Deus chamado Atanásio, que num debate conseguiu vencer Ário. E o nosso grande problema hoje é que cada um ensina, mas ninguém vai para um debate. É que o povo inventa um monte de heresia, mas não suporta um debate. E naquela época, quando havia uma heresia, convocava-se um concílio e havia uma disputa para rejeitar a heresia. Por quê, pastor? Porque se você tomar a medicação errada, você não é curado, você vai morrer. Porque se você não tomar a medicação certa, você pode estar com a casa cheia de medicação, mas você vai estar morrendo, assim com as Escrituras. Você pode estar cheio de Bíblia, cheio de versículos, você pode estar cheio de hinos, você pode estar cheio de livros, mas se você não estiver sendo alimentado pela doutrina correta, você pode estar fora do rumo de Deus, mesmo estando numa comunidade religiosa. E aí o que aconteceu? A doutrina de Ário ressuscitou num homem chamado Charles Taze Russell, fundador da Torre de Vigia, popularmente conhecido como Testemunhas de Jeová. Porque as heresias, elas não morrem, elas ressuscitam. E aí quando você conhece, você fala, esse filme é antigo, esse filme eu já assisti. E aí você começa, aí você sabe quais foram os argumentos que Atanásio usou para acabar com a heresia ariana. Então, teologia é isso. Teologia é para levar a gente a conhecer a Deus. E Paulo diz, as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para destruírem fortalezas.
E a teologia, ela serve para destruir aqueles ensinos equivocados, para que o povo de Deus que estava se desviando, se afastando, possa voltar para o caminho. Então o trabalho do teólogo é árduo. Por exemplo, um pastor batista chamado William Miller, ele, estudando a Escritura, fez uns cálculos a partir do regresso do cativeiro. E nós temos 2 livros que falam do regresso do cativeiro, Esdras e Neemias. E ele pegou o livro de Esdras. E calculando as datas, ele era muito bom em matemática, mas ele era péssimo em teologia. Então, o que ele fez? Ele fez os cálculos e disse que Jesus voltaria em 1914. Jesus não voltou, ele recalculou, botou para 1918, Jesus não voltou. O que veio em 1914 foi a Grande Guerra Mundial. Muita gente deixou suas casas, muita gente abandonou sua família, muita gente largou tudo, entregou as roupas, entregou os bens, passou a Escritura. E quando Jesus não veio, como é que esse povo ficou? E aí o William Miller se arrependeu, mas e agora? E depois, com essa história do ensinamento de William Miller, surgiu o Adventismo do Sétimo Dia. Porque juntaram-se 3 grupos, o grupo da vinda. Aí como é que eles deram um jeito? Eles disseram, Jesus veio, mas não foi literal, veio só até o céu, até o santuário celestial e voltou. Porque eles tinham que dar um jeito em explicar como é que Jesus, onde é que estava Jesus. Mas uma vez uma doutrina errada lançada, precisa de homens de Deus, de mulheres de Deus que digam assim, não é por aí. Não é isso que a Bíblia ensina. É por isso que nós temos que estudar a Bíblia com todo o nosso coração. É por isso que nós temos que ser homens e mulheres que levam a palavra a sério. Por quê? E aqui eu vou terminar. Porque nós estudamos a Bíblia não pela Bíblia. Nós estudamos a Bíblia para conhecer o Deus que se revela nela. Ela é um meio que nos leva a Deus, não é um fim. Quem estuda só a Bíblia é religioso, não muda em nada. Mas nós estudamos a Bíblia também para edificar a nós mesmos e ao nosso próximo. Para edificar o corpo de Cristo, para que esse corpo saia da infância e vá para a maturidade, porque Jesus vem não para buscar uma creche, mas uma noiva. O grande problema de Jesus ainda não ter vindo é porque a noiva ainda não se ataviou, como diz o Apocalipse. É porque Jesus não vem buscar, escute bem o que eu vou lhe dizer, Jesus não vem buscar uma creche onde as pessoas brigam porque saíram do conjunto, onde as pessoas brigam por cargo, onde as pessoas acham que nós estamos no exército, em que tem que ser obreiro, aí depois passa a ser cabo, diácono, aí depois passa a ser sargento, presbítero, até chegar a ser general. Não é essa a diretriz de Jesus. Jesus disse, quem quiser ser o maior, seja o menor. Porque eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então nós precisamos conhecer a Bíblia para edificar. E em terceiro lugar, nós precisamos conhecer as Escrituras para combater o erro. Assim como você precisa saber de matemática para não ser enrolado, para não ser enganado.
Você precisa ensinar matemática para todo mundo. Porque sem a matemática você vai fazer um monte de coisas e vai dar tudo errado, meu amigo. Você manda uma criança com dinheiro, se ela não souber fazer contas, as contas básicas, ela vai ser enganada. Se a pessoa não souber ler, ela não vai saber apanhar um ônibus, ela não vai saber nada. Então, assim, na teologia nós temos um monte de gente que nunca saiu do berçário, de gente que está no jardim de infância, quando já deviam, e Paulo vai questionar isso. Paulo vai dizer: pelo tempo vocês já deviam ser mestres, mas ainda necessitam de leite, não podeis tomar alimento sólido, porque sois carnais. É gente que se escandaliza por ver o outro de bermuda. É gente que a pobre da mulher não pode cortar 2 centímetros de cabelo. É gente que, se vê você assistindo televisão, acha que é a imagem da besta. É gente que briga com o outro. É gente que se morde dentro da igreja. É gente que você não pode tirar ele porque ele acha que ele é o dono daquele cargo. É gente que mede a espiritualidade de uma pessoa pela quantidade de grito que ela dá e de sapateado. É gente, meus irmãos, que não cresceu, que não teve experiência com Deus, que conhece muito bem a denominação, que conhece muito bem os hábitos e costumes da denominação, mas que desconhece a Deus. E aí tem um monte de espertalhão que se aproveita dessa inocência espiritual e infunde, inculca o que eles querem. E aí nós temos um monte de gente encarcerada, aprisionada, gente que era para ser feliz, gente que era para estar vivendo da bênção, gente que era para estar com leveza no coração, gente que era para estar desfrutando de Cristo Jesus, está aprisionada, está se sentindo sufocada, está enfermada, adoecida, tendo que ser medicada. E o pior, a gente chega e diz assim: meu irmão, procure um psiquiatra. Ele diz assim: está amarrado, ele está surtando, coitado. Ele está todo tremendo, as extremidades assim, tudo frio, as mãozinhas dele parece que ele já partiu faz tempo. Ele está assustado. Ele está vendo o mundo marrom, cinza, ele está deprimido, ele está para baixo, ele está dentro de um quarto. Aí a gente chega e diz assim: meu amigo, você precisa de uma medicação desse jeito, né? Espírito Santo. A gente diz: você precisa de um tratamento para vencer essa depressão. Pastor, se eu não acredito em oração? Creio, sim. Mas também creio que Deus nos deu sabedoria para que a gente possa resolver alguns problemas. Penso que Deus deixou a ciência para resolver alguns problemas, para que a gente aprenda, como você não vai fazer tudo pelo seu filho. Se você fizer tudo pelo seu filho, agora nós estamos dialogando aqui de irmãos para irmãos. Se você fizer tudo pelo seu filho, ele não quer saber de nada, dependente de você. Eu geralmente não quero que as pessoas façam as coisas por mim, eu quero que elas me ensinem a fazer.
Eu aprendi a mexer em internet, aí eu peço uma direção de um. A Thalita é uma das que já me deu algumas dicas em algumas coisas que eu ainda não conheço. Mas eu comecei, não sabia tirar um ícone do lugar na tela, na área de trabalho. E aí minha filha, pai, eu todo tempo, Rebeca, Rafaela. E ela dizia, pai, ele sabe de uma coisa, eu vou aprender. Então Deus quer que eu e você combatamos o erro. Que eu e você aprendamos. Porque Deus vai se revelando à medida em que eu posso compreender. Tem professores aí. Você sabe que você não pode ensinar coisas antes do tempo. Que há tempo para tudo debaixo do sol. Então, faça tudo pelo seu filho. Que você vai criar um eterno dependente. Mas ensine o menino a fazer. Ensine a menina a fazer. Então Deus, Ele não faz tudo por nós. Porque não pode? Não. Porque se Ele fizesse, estaremos criando mal. Então Ele diz assim, menino, vai estudar ciência. Menino, vai estudar o cérebro humano. Menino, vai estudar, vai lá, pega um cérebro humano, bota assim na mão, parte ele no meio, estuda as reações químicas do cérebro, estuda ciência, estuda matemática, estuda, vai aprendendo e eu vou iluminando vocês, eu vou iluminando vocês, eu vou iluminando vocês. O grande problema é que a Igreja Católica, ela combateu a ciência e a ciência se voltou contra Cristo e a Bíblia, porque pensavam que a igreja representava a Bíblia. E a ciência hoje é ateia, em boa parte, por conta disso, porque a igreja reprimiu a ciência, até que a ciência julgou o jugo da escravidão fora, e aí a ciência se tornou inimiga da fé. Mas a fé verdadeira não é inimiga da ciência. E eu vou terminar meu assunto aqui assim. Sabe qual é a diferença entre a teologia e a ciência? É que na teologia nós temos a revelação completa. E a ciência ainda está estudando para compreender as coisas. E um dia o cientista vai encontrar o teólogo lá e diz, deixa os meninos estudarem. Não se preocupe com as descobertas. Não se preocupe, ninguém nunca vai descobrir o corpo de Jesus. Nenhum arqueólogo vai descobrir. Ninguém vai provar que a Bíblia é uma mentira. Não se preocupe, deixa os meninos estudarem. Porque um dia os cientistas vão subir a montanha do conhecimento. E nós vamos estar lá em cima, esperando por eles e dizendo, eu disse. Por exemplo, você vai pegar alguns teólogos do passado e eles disseram que Pilatos nunca existiu. E agora a arqueologia descobriu até o anel, a casa, tudo de Pilatos. E todos os livros que foram escritos que Pilatos não existiu caíram por terra. A arqueologia está todo dia desenterrando a verdade e enterrando um monte de livro de gente que diz que é crente, mas não crê em Deus. Disseram que Davi era rei de uma província, de uma tribuzinha. E nunca o rei que a Bíblia disse. Aí descobriram o palácio de Davi. E aí os livros que falavam isso disseram que Israel nunca esteve no Egito. Porque não há uma menção no Egito sobre o povo de Israel escravizado lá. Aí descobriram que entre uma dinastia e outra, no Egito, surgiu uma dinastia semita, chamada de Hicsos, ou Hicsos, e que eles governaram o Egito na época de José. E
os egípcios tinham raiva de gente que criava gado. E os Ixos, os egípcios da época, os reis que estavam governando, porque o que aconteceu? Os Ixos foram migrando para dentro do Egito, e lá foram nascendo filhos, eles foram crescendo, os egípcios não deram fé. Quando abriram os olhos, os Ixos já tinham tomado conta. E aí deixaram os egípcios ali, eles admiravam tanto os egípcios que passaram a viver de cabeça raspada, com a cultura egípcia, com a língua egípcia, e você olhava para eles, pareciam egípcios, mas não eram. Eram descendentes de Abraão, eram semitas. Por isso eles recebem José. Por isso eles dão lugar de Gósen, para que a família de José fique lá. E aí o que acontece? Quando o povo descobriu que na terra do Egito houve um período longo em que os egípcios não governavam. E aí a Bíblia vai dizer, levantou-se um faraó que não conhecia José. Ah, esse era egípcio. Ele conseguiu expulsar os Ixos. E aí tomou o império de novo. É claro que eles não iam guardar nada de José, meu filho. E aí, por que o faraó mandou matar os meninos? Porque o faraó disse, eu já vi esse filme. Os Ixos vieram para cá, foram nascendo aqui, foram crescendo, depois tomaram o nosso país. Esse povo de Israel vai fazer a mesma coisa. É? Então tem um monte de livro hoje que você pode jogar no fogo. Porque eles dizem, José nunca esteve no Egito. Esteve sim. Que Deus abençoe. Até a próxima. Amanhã pela manhã, 10 horas, nós temos a escola bíblica dominical. Amanhã nós estamos estudando o livro de Malaquias. Amanhã, às 10 da manhã, nós estamos estudando o livro de Malaquias. E à noite, às 8h45, nós teremos o nosso culto. Que Deus abençoe a todos em nome de Cristo.